O Sicredi não para de crescer. Hoje, ele é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. E também é o melhor lugar para você fazer seus investimentos. Por quê? Porque só aqui você ganha 2 vezes. Ganha com a segurança e a solidez do Sicredi. E ganha porque é sócio da instituição e tem direito à participação nos resultados. Então, não pense 2 vezes. Ganhe 2 vezes. Invista no Sicredi. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, internauta. Estou ao lado de um dos deputados considerados mais polêmicos da atual legislatura na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ele é paranaense, tem 59 anos e está erradicado a Mato Grosso há 30. Você já deve saber de quem eu estou falando, né? Estou ao lado do deputado estadual Zeca Viana, do PDT. Olá, deputado, e obrigada pela presença mais uma vez no RDTV. Olá, tudo bem, Thalita? Tudo bem? Como é que está? Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o evento recente do PDT, que o senhor foi reconduzido ao cargo de presidente do Diretório Estadual. Quais são os desafios do partido frente à debandada recente que tivemos de alguns filiados? Eu inclusive comentei sobre a debandada que eu fui na época quando o governador anunciou a sua saída do partido. Então a própria mídia divulgou muito a respeito dessa debandada, e aquilo até me assustou, achava que ia esvaziar o partido. Mas eu fiz um breve relato, inclusive no evento, na nossa convenção. Nós perdemos em torno de 38, 40 companheiros do PDT e filiamos mais de 2.000, em torno de 2.000 nesses últimos 6 meses aí. Então a debandada foi o contrário do que se anunciava. Teve uma debandada para dentro do partido, que isso me deixou muito orgulhoso e muito satisfeito de conduzir um partido que realmente tem uma aceitação de grandes líderes e do público mato-grossense. O senhor falando de grandes líderes, a gente tinha no partido como um dos maiores nomes do governador eleito, Pedro Táxi. Acredita que novos nomes possam surgir mesmo diante da debandada do governador? Sem dúvida. O governador, como disse o nosso presidente, nós não perdemos nada, nós não perdemos o que nunca teve. Né? O governador nunca foi pedetista, ele sempre teve a vaidade de tucano, de ser o tucano porque ele gosta da elite na realidade, né? Então, para nós, ele usou do partido para um trampolim para ele, que na época, quando ele saiu do Ministério Público, ele ficou sem chão e precisava de alguém para dar um apoio, um suporte para ele ser candidato. E o PDT acolheu e fez isso, e o PDT não se arrepende disso, muito pelo contrário, o PDT se orgulha que nós conseguimos chegar no topo dos desejos. Nós conseguimos eleger ele como senador e eleger como governador, que foi um grande feito nosso do PDT, né? Em eleições seguidas. Seguidas, exatamente. De um cidadão que nunca tinha envolvido na política, saiu do Ministério Público, se filiou do partido, se elegeu senador e com 4 anos seguintes se elegeu governador. Isso é um grande feito, né? E não é mérito dele, não, é mérito do partido. Eu considero isso mérito do partido. Ele, tudo bem, tem seus méritos também. Então, mas ele nunca foi pedetista, ele nunca foi trabalhista, ele sempre teve a vaidade dele de tucano. Então agora eu acredito que ele se acomodou no galho que dá sustentação para ele e vamos torcer para que ele faça um bom governo no estado, que é o que todo mato-grossense quer. Quantos prefeitos a gente tem registrado no PDT hoje? Nós temos poucos prefeitos, nós tínhamos 6 prefeitos, nós perdemos 2 e ficamos com 4, mas os dois prefeitos mais bem colocados do estado do Mato Grosso são do PDT, que é Nova Mutum, primeiro lugar, e segundo lugar, Lucas do Rio Verde. Inclusive, Lucas do Rio Verde foi eleita a segunda cidade entre as 100 cidades do estado do Brasil, melhor cidade de se morar, Lucas do Rio Verde. Entre as 100 do Brasil, Lucas ficou em segundo lugar. Isso nos orgulha, é a gestão do PDT, a gestão de pessoas com uma visão diferente. Alguns outros nomes também têm sido cogitados. Há um anúncio aí de possíveis saídas, inclusive do seu colega de partido, o Dr. Leonardo, lá na Assembleia Legislativa. Acredita que deva ocorrer essa migração? Não, eu não tenho dúvida disso. O Leonardo também veio para o PDT para ser candidato. Ele era PSD, ele sempre foi Riva.
né? E veio para o PDT e já deve estar saindo. Inclusive, ele não participou do evento. Então, já mostra que são pessoas que usam do partido para ter um conforto, para chegar naquele desejo deles. Mas não tem um partido como uma instituição que você deve preservar e deve trabalhar pelas ideias, pela a essência do partido, que é o PDT. O PDT é um partido que as pessoas que ficam no partido são aquelas pessoas legítimas, não são aquelas pessoas que têm a sua identidade ainda duvidosa, sabe? Elas são legítimas, elas têm aquele perfil de ser um trabalhista, de trabalhar para a educação, de trabalhar pelo bem-estar de todos, com transparência e com muita honestidade. Então, muitas pessoas se sentem inconfortáveis do partido quando a gente cobra muito isso deles, sabe? O senhor, enquanto presidente regional do partido, como evitar esses, entre aspas, oportunistas do partido? Eu inclusive comentei na nossa convenção e falei uma frase que o PDT não vai ser mais chocadeira de tucanos, porque nós tivemos 2 governadores do partido, do PDT, e os 2 migraram para os tucanos, né? Então o Pedro Táxi agora e antes o Dante de Oliveira, né? E aí eu até alertei os companheiros para que a gente tenha muito cuidado disso. Se vê que o companheiro tem uma tendênciazinha de criar um bicozinho um pouco mais elevado, então já corta no início. Mas claro que foi em ato de, assim, um tom de brincadeira e coisa. Mas nós temos que ter esse cuidado, sim, de também, porque a gente acaba se dedicando, né? Você tem um candidato a uma majoritária, o partido todo se envolve, os companheiros do partido, como no caso do Pedro Táxi, nós tivemos companheiro que deu sangue, que subou, deu a camisa para eleger Pedro Táxi. Elegeu e daí o cara simplesmente ignora. Isso é cruel, é doído para muita gente do partido. Tem uma mancha muito grande dentro, que daqui a 50 anos, quando o Pedro Táxi for disputar a eleição, ele vai ser cobrado sobre isso. O senhor acha que faltou consideração do governador Pedro Táxi ao partido, até em questão de cargos, de ter esse reconhecimento dessas pessoas que trabalharam por ele? Faltou lealdade, né? Faltou lealdade, sim, por parte dele, eu não tenho dúvida disso, porque na política, você tem que preservar os companheiros. Os adversários são oportunistas. Eles só vêm pro teu lado a hora que você ganhou. Se você perdeu, eles estão lá te malhando. Então, e no Pedro faltou isso. Eu não tenho dúvida. Faltou lealdade em valorizar os companheiros. O senhor sempre teve uma relação muito próxima ao governador Pedro Táxi, não só por causa do partido, mas uma relação também desde que ele deixou o Ministério Público. Ainda existe essa rusga, essa mágoa? Não, muito pelo contrário, eu gosto do Pedro Táxi, não tenho mágoa dele, não tenho nada, eu gosto dele, porque nós soubemos valorizar um outro, né? Nos 4 anos que nós andamos no estado, e se conhecer um pouco melhor. E eu só não entendi a transformação dele após ele assumir o cargo de governador. Eu acho que a vaidade dele falou mais alto do que ele realmente como pessoa humana que ele é. Então, ali eu tenho até uma certa dificuldade em entender. Mas não tenho, muito pelo contrário, eu torço muito para o governo dele, porque é um compromisso meu que eu fiz com meus companheiros, com nossos eleitores, as pessoas que acreditaram em nós, né? De elegermos o Pedro Táxi para fazer as mudanças necessárias para o Estado. E isso me preocupa muito. Isso me preocupa porque eu tenho uma parcela de culpa dele estar hoje no governo. Há uma declaração recente do deputado Leonardo, falando das decisões monocráticas dentro do partido. Inclusive, seria um dos motivos que o fariam deixar o PDT. O senhor acredita que tem essa postura mais autoritária enquanto presidente? Mas um partido que é pequeno, que precisa crescer, ocupar seu espaço, você tem hora que você tem que tomar as decisões. Tem que tomar, talvez, decisões monocráticas, tem que tomar decisões meio radical, com as pessoas que... O que aconteceu com o Leonardo é que ele tinha uma turma lá em Pontes de Lacerda, mais especificamente, que era um pessoal do PSD, foi nosso adversário político em 2014, e veio o prefeito Donizete, trouxe um cidadão, um empresário lá da cidade, para filiar-se do PDT, como um pretenso candidato a prefeito. E eu o fiz. E aí o Leonardo achou que eu estava invadindo a região dele. Eu disse, não, Leonardo, eu acho que se tivesse a região demarcada, eu tinha que respeitar, mas não tem. Eu, como presidente do partido, eu me interessa, sim,
em ter candidatos a prefeitos, Tem de candidatos a vereadores, ter nomes bons para disputar, né? E aí foi o que aconteceu. Então, mas isso aí acontece em todo partido, que quando você toma uma decisão em nome do partido, às vezes machuca as pessoas. O senhor acha que colecionou muitos desafetos à frente da presidência do PDT, em razão dessas decisões que o senhor teve que tomar, mais duras e às vezes desencontradas com alguns filiados? Não, muito pelo contrário. Eu tive um reconhecimento muito grande. O fato é, tanto é que agora, no último sábado, aí me reconduziram a mais um mandato e eu fui muito aceito pela minha postura, pelo meu posicionamento em conduzir, em dirigir o partido. Falando em relação ao governo Táxi, o senhor prometeu no início do ano ter uma postura mais crítica em relação, até porque o senhor disse agora há pouco, ajudou a eleger o governador Pedro Táxi. Tem trabalhado dessa forma na tribuna, inclusive com algumas falas mais firmes, duras, mais contundentes. Deve continuar dessa forma? Eu não tenho dúvida. Eu sou um parlamentar do estado do Mato Grosso. Eu fui eleito para me defender o povo mato-grossense, para defender o estado, não para defender o governo. Eu tenho que defender o governo naquilo que é bom para o estado, para a sociedade. Agora, aquilo que não for bom para a sociedade, eu sou contra o governo. Eu preciso defender o estado do Mato Grosso, a sociedade do estado do Mato Grosso, que é o papel do parlamentar. O parlamentar, ele não pode ser aquele que só diz amém. Aquele que só diz amém, para mim, é puxa-saco. Eu acho que eu não sou. Porque da mesma forma que eu elogio, eu critico. Estando errado, ele sabe que não vai ouvir elogio de mim, vai ouvir crítica sim. E é esse o meu papel, esse é o meu posicionamento, essa independência que eu tenho é muito bom para me ter essa liberdade de me expressar na Assembleia, né? Então, eu acho que é assim, nós não podemos, se nós for só dizer amém, nós acabamos traindo o nosso eleitor, aquele que confiou na gente de vir aqui para a Assembleia para defender os interesses num todo, do que ficar dizendo amém para um governo. O senhor acha que essas críticas na tribuna e na própria imprensa pode ter sido o estopim para a desfiliação do governador Pedro Táxi? Eu não tenho dúvida que a desfiliação do Pedro Táxi, ele, apesar dele nunca ser pedetista, na realidade, originou-se disso aí, logo no início lá, na formação da mesa, da qual eu critiquei ele, sobre valorizar os adversários e não os companheiros. Eleição da mesa, só para que as pessoas que estão nos assistindo lembrem, a eleição da mesa diretora passada, da atual agora. Atual, quando foi formar a mesa diretora. Exatamente, isso em janeiro do ano passado. Então foi o estupim da coisa, hein? Não resta dúvida. E ele não gostou. O Pedro tem esse defeito, ele é vaidoso. Ele não gosta que ninguém contraponha as ideias dele. E eu sempre fui uma pessoa que falei duro com ele. Mas minhas palavras, ele sabe disso, são verdadeiras. Eu não falo só coisas que ele quer ouvir. Muitas vezes eu falava coisas duras que ele ficava até sentido, mas era verdadeira, coisas que realmente ele tinha que talvez mudar um pouco o foco. E hoje ele está num governo, o que eu estou percebendo, que para ele é altamente prejudicial, ele está sendo blindado ali por 3 ou 4 pessoas que só leva aquilo que ele quer ouvir. E o mundo aqui fora é diferente. O mundo aqui fora está totalmente o contrário do que ele está fazendo lá dentro. E isso para ele, como governador e como um gestor do Estado, ele precisa saber da realidade das coisas. E essas pessoas que brindam ele têm medo de falar a verdade para ele. Quem são essas pessoas? Essas são umas 3 pessoas que estão lá dentro do palácio. Seria o Paulo Táxi? Não, eu não vou te falar quem que é, mas são as pessoas que estão em roda dele, que ele confia. Pergunto do Paulo Táxi, porque também houve uma polêmica envolvendo o nome do senhor e o secretário-chefe da Casa Civil, uma denúncia considerada grave da possibilidade do senhor ter contratado pistolagem contra ele e contra a esposa. É para você ver os absurdos que a gente chega, né? Quando houve a polêmica, que eu chamei o Paulo Táxi de vagabundo, quando o Paulo Táxi foi para a imprensa e me chamou de mentiroso, que as minhas denúncias eram mentirosas, eu simplesmente não admiti. O cara que fez o que eu fiz pro Pedro Táxi e aí vai um simples secretário lá e me chama de mentiroso, né? Eu não tive outra palavra na hora na tribuna e chamei ele de vagabundo. Isso aí eu não nego mesmo. Criaram-se
um fato lá dizendo que eu falei da família dele, da esposa dele, com filho, não sei, de um parlamentar aí, uma coisa totalmente descabível, uma coisa que não é meu perfil e eu não falo nem das pessoas que eu conheço, como é que eu vou falar de uma pessoa que eu não conheço, né? Não conheço a esposa do Paulo, admiro, porque é uma esposa, é uma pessoa íntegra, né? E aí criaram aquilo, mas não decolou, né? Porque as coisas... E de repente eu fico sabendo quando foi arquivado um inquérito policial dizendo que eu tinha contratado um pistoleiro e tal, e tal, e tal. Então isso, eu estou levantando as investigações. Eu não tenho dúvida que saiu do grupo dele. Não tenho dúvida. O senhor está adotando essas medidas, buscando... Sim, eu tô com uns detetives, não é detetive, é detetive sim. Investigadores particulares, e estou cobrando do Ministério Público uma ação em cima disso, porque são denúncias graves. Se tratar, eu contratar, eu até brinquei ainda com o companheiro meu, disse, puta, a gente tem uma vida tão longa, cheia de problemas, né, pessoais, problemas. Pô, o Paulo Táxi não seria o primeiro, não, porque esse eu conheci agora, recentemente, gente. O que é isso? Se o senhor descobrir a autoria de quem fez essas... Que articulou esse fato, o senhor deve tomar quais providências? Eu acho que essa pessoa tem que ser incriminada, ela tem que pagar pelos erros, pelo que ela fez e esclarecer para a sociedade, né? Eu acho que... E eu admiro o Pedro, porque é óbvio, quando esse e-mail chegou no e-mail do Zé Arlindo, que é o secretário particular do Pedro lá, ele ficou sabendo na hora disso, não tenho dúvida disso. E eu admiro muito ele, porque que ele não me chamou, ele conhece, ele sabe da minha integridade, sabe do meu perfil, ele sabe do meu caráter. Por que ele não me chamou para conversar? Eles ficaram 6 meses me investigando, vasculharam a minha vida, graças a Deus eu acho que não conseguiram encontrar nada, e aí mandou arquivar o inquérito. Então, esse é o sentimento maior meu do Pedro, porque ele conhece... tem um conhecimento mais próximo meu, eu vou, Zeca, vem cá. Independente das que negócio é esse, pô? Né? Entendeu? Agora, ele não fez isso, e eu acho que ali um motivo que eles criaram, que foi de pessoas próximas a ele mesmo, para que me investigasse para ver se descobrisse minha capivara. Agora, mais do que nunca, o senhor deve manter distância desse grupo. Não, eu do grupo dele eu não consigo me dar bem justamente por causa desses fatos, não com ele não tenho, né, mas certas pessoas que estão ali realmente são perigosas. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e voltamos a conversar numa segunda parte dessa entrevista. Você continue conosco no portal RD News, no endereço rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web, todo dia.